A violência contra as mulheres não é uma novidade para nós. Ela ocorre desde os primórdios da humanidade e de formas variadas, que vão desde a violência física e sexual até a moral, psicológica e patrimonial. A sociedade contemporânea ainda é predominantemente machista, graças à infeliz herança moral proveniente das sociedades modernas, antigas e primitivas. Num passado não muito distante, as mulheres vítimas de violência não tinham proteção jurídica específica, nem ferramentas adequadas para denunciar seus agressores. Era preciso ir a uma delegacia comum, geralmente constituída por servidores profissionais masculinos. As vítimas acabavam desistindo da denúncia por medo ou por vergonha. Felizmente, nos últimos anos, o aumento de denúncias contra estes tipos de crimes vem ocorrendo graças às novas ferramentas legais que ajudam a combater os criminosos e também a proteger as vítimas. Novas leis específicas, mais unidades de delegacias da mulher, novas ferramentas de denúncias na internet já fazem parte do dia a dia das vítimas que antes não se sentiam seguras a quem recorrer, tinham medo ou apenas se calavam diante de seus agressores, na esperança de dias melhores, mas eles nunca chegavam. O Instituto de Pesquisa do Senado Federal divulgou no final de 2023 um relatório estatístico sobre violência contra as mulheres. No documento, a percepção das mulheres diante da violência física, moral, sexual, psicológica e patrimonial ocorrida na rua, no lar, no ambiente familiar, no trabalho ou em outro ambiente foi exposta em vários gráficos. Outro relatório publicado em 2023 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostra dados estatísticos desde 2017 até 2023. Estas pesquisas são importantes para que a sociedade organizada reconheça as realidades encontradas e, principalmente, são importantes para que haja reações imediatas e efetivas no combate à violência contra as mulheres, sejam nas esferas públicas, em seus poderes executivo, legislativo e judiciário, sejam nas esferas privadas, através de organizações sociais e movimentos não governamentais. Mesmo porque o medo e a vergonha ainda são empecilhos na denúncia contra os agressores. Trazendo para o lado trabalhista e sindical, este vídeo tem o objetivo principal de divulgar uma novidade em nosso universo, que no geral possui mais de 60% de mão de obra feminina. Desde o ano de 2022, alguns acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho inseriram uma cláusula que sugere ou garante benefícios referentes à violência contra as trabalhadoras nas indústrias de alimentação da nossa base territorial, bem como em todo o estado de São Paulo. As empresas e os segmentos alimentícios vêm adotando em seus acordos e convenções esta nova cláusula trazida pelos sindicatos afiliados da Federação, a FETIASP, da Confederação da Alimentação, a CNTA e afins, e da União Internacional dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação, a UITA. Os primeiros acordos e convenções que destinaram uma cláusula que assegura direitos à trabalhadora vítima de violência foram assinados em 2022. É o caso do setor de panificação e confeitaria. Em 2023, duas outras empresas adotaram esta nova cláusula: a Bagley, situada em Campinas, e a Bimbo do Brasil, situada em Jaguariúna. No caso da Bagley, a cláusula faz parte da Convenção Coletiva de Trabalho nas indústrias de massas alimentícias e biscoitos, bem como cacau, chocolate, balas e derivados, congelados, supercongelados e sorvetes liofilizados. No caso da Bimbo do Brasil, a empresa segue a Convenção Coletiva de Trabalho do setor de panificação e confeitaria. Porém, desde 2021, a Bimbo fecha acordo coletivo diretamente com o nosso sindicato. Marcos Araújo é presidente do Sindicato dos Trabalhadores nas Indústrias de Alimentação de Campinas. Suas preocupações diante da realidade atual encontrada nas fábricas da base territorial do SITAC vai muito além da violência doméstica praticada contra as trabalhadoras.
Nosso presidente acredita que é preciso avançar mais para garantir o bem-estar total de nossas representadas. 60% da mão de obra hoje nas indústrias de alimentação é feminina. Portanto, esse tema que envolve a violência doméstica, a violência contra a mulher, o assédio, tudo isso é uma coisa que nós convivemos aqui diariamente, tanto nós como os diretores do sindicato, como o nosso departamento jurídico também. Então, é de suma importância que a gente esteja focado e atento a essas questões, porque a trabalhadora no seu dia a dia, com as duplas, triplas jornadas que elas têm, muitas vezes ela não tem tempo nem mesmo de cuidar, né, dessa questão que é a vida dela que está sendo colocada em risco, né? Então, eu acho importante, e o sindicato, com certeza, vai encampar e continua encampando isso com muita força. A doutora Laila Negrão é advogada do CITAC. Ela explica que as novas cláusulas que estão sendo inseridas nos acordos coletivos e convenções coletivas visam adequar-se às realidades da nova demanda de trabalho e emprego no universo da nossa base territorial. No caso da cláusula sobre a violência doméstica, a doutora Laila deixa claro sobre a novidade. O nosso sindicato, através do presidente Marcos Araújo, que é sempre muito antenado e atencioso em relação às novas legislações que buscam o amparo do trabalhador. Em especial, essas cláusulas têm sido inseridas nos acordos em razão da Lei 14.457 de 2022, que trouxe uma proteção maior às mulheres e uma medida protetiva de combate ao assédio sexual e outras formas de assédio. Então, essas alterações são oriundas dessa lei e por isso estão sendo inseridas, né, nos acordos ou nas convenções, acordos esses diretos realizados com as empresas para conferir maior proteção aos trabalhadores. Na cláusula, a gente não tem um padrão assim adotado, né? A cláusula está lá inserida, por um exemplo, que é a da violência contra a mulher, que ela possui 5 dias de afastamento sem prejuízos nos salários. O procedimento adotado é o que diz a lei. A pessoa precisa elaborar um boletim de ocorrência, né, através da autoridade policial, mas ela pode buscar junto ao sindicato. A gente tem os canais dos líderes, né, dirigentes sindicais nas próprias empresas, então elas podem procurar auxílio diretamente com eles ou através aqui do departamento jurídico do sindicato, onde ela busca orientação, e aí nós vamos orientar. E também buscar o RH das empresas, porque cada empresa tem lá o seu procedimento interno, de elaboração e conduta no amparo ao trabalhador. Então pode ser feito dessa forma. O psicólogo André Fernandes é gerente de capital humano da Bagley, empresa do Grupo Arcor do Brasil, situada em Campinas. Vale lembrar que o Grupo Arcor possui mais de 40 plantas industriais na América Latina e produz alimentos de consumo massivo, guloseimas, chocolates, sorvetes e biscoitos. André nos conta sobre a implantação desta nova cláusula na Convenção Coletiva de Massas e Biscoitos da nossa base, desde 2022. Eu achei que foi uma cláusula boa ter sido introduzida na convenção, porque é um tema muito atual, né? Infelizmente, no Brasil, as mulheres ainda sofrem muita violência, né? Então, eu achei muito bom, tanto o patronal quanto a Federação dos Trabalhadores terem tido esse acordo, essa consciência de ter colocado essa cláusula. Apesar de toda essa violência que as mulheres sofrem, nós não tivemos nenhum caso ainda, sabe, de mulher que nos procurou ou que trouxe algum tema relacionado a isso. Claro que eu sei que pode ser, eu estou dizendo oficialmente, não que eu saiba extraoficialmente, mas a gente nunca soube de nenhum caso de mulher que houve esse registro de uma violência. Então, para a gente tem sido muito tranquilo. Na área de recursos humanos, que aqui nós chamamos de capital humano, que é onde eu atuo, sim, nós estamos preparados se houver esse tipo de denúncia, até porque nós temos uma linha ética, que é uma linha também, mesmo que a pessoa não queira fazer a denúncia, ela pode fazer a denúncia anonimamente, se ela não quiser fazer a denúncia no nome dela,
Porque aí, nesse caso da convenção especificamente, tem duas possibilidades. A mulher sofrer violência fora, né? Seja do namorado, do companheiro, do ex-marido, e eventualmente aqui na empresa, né? Na empresa, até hoje, nunca nos aconteceu esse tipo de caso, mas eu tenho certeza que se eventualmente acontecesse, haveria tranquilamente a denúncia. A advogada Vanessa Kirsten é gerente nacional de Relações Laborais e Sindicais da Bimbo Brasil, grupo industrial mexicano com mais de 175 plantas na América que produz pães, bolos, doces, monoporções e snacks. Em nossa base territorial, a Bimbo possui uma planta em Jaguariúna. A doutora Vanessa explica a visão da empresa diante desta nova cláusula inserida na convenção coletiva do setor de panificação. A empresa entende que é uma forma responsável e necessária, né, de trazer um ambiente que as pessoas se sintam mais acolhidas, né, e seguras no ambiente de trabalho. Reforço que aqui o grupo, né, o propósito do Grupo Bimbo é nutrir um mundo melhor, né, e com isso nós fazemos isso todos os dias, trazendo produtos de qualidade, né, para todos. E construindo uma empresa sustentável, altamente produtiva e plenamente humana, né? Então, super conectando com esse tema. Nós entendemos que essa cláusula, né, essas cláusulas, elas trazem um impacto muito positivo de forma geral, né? E conectando com a resposta aí que a gente trouxe anteriormente, traz mais segurança, né, e acolhimento para o trabalhador de forma geral. E isso, mais uma vez, ele conecta muito, né, com o propósito do grupo, né, de trazer um ambiente, uma empresa plenamente humana, né, e um ambiente saudável para todos, né. Então, com certeza, o impacto é muito positivo. O Grupo Bimbo, tá, não compactua com nenhuma forma de discriminação, de assédio ou de violência, né. E isso também conecta muito com as regras de ouro da companhia, que é a justiça, confiança, respeito e afeto. Especialmente o respeito e afeto, né, quando a gente está falando de pessoas e que a gente precisa ter esse olhar mais humanizado. Mas acho que basicamente essa seria a mensagem. Um dos principais papéis do sindicato é defender seus representados. É lutar pelos seus direitos e por melhores condições de trabalho e empregabilidade. Quando a gente senta com uma empresa para negociar, você está com o patrão e, por outro lado, o sindicato aqui com os empregados. E para que eu consiga inserir uma vírgula num acordo coletivo, eu dependo que o patrão concorde. Se ele não concordar, essa cláusula não entra. Então a gente insiste nisso. Mas quando você já tem uma base, que é essa lei de Maria da Penha, que já tem a questão da violência contra a mulher. Então a violência doméstica, ela pode ocorrer, até houve numa discussão também junto ao sindicato patronal, dizendo o seguinte: vocês estão atribuindo uma carga de responsabilidade, de custo para a empresa de 5 dias. Mas vamos imaginar qual é a produtividade de alguém que acabou de ser agredido na sua casa, mas tem que cumprir a obrigação de deixar um filho na creche, que ela tem que ir até o local de trabalho, desempenhar a tarefa de trabalho dela e voltar sendo arriscado novamente ser agredida. Então, assim, também ouvimos relatos em algumas empresas que praticamente, acho que 80% de mão de obra feminina, de que muitas vezes elas preferem trabalhar em turnos dos quais muitos homens evitam trabalhar. Eu vou dar um exemplo que é o segundo e às vezes até o terceiro turno, porque é o momento que o agressor dela bebeu demais a noite inteira e está dormindo, é o tempo que ela consegue sair da casa dela, um pouco mais de segurança, porque ele já dormiu, ela vai trabalhar. Quando ela volta, ele também já foi trabalhar. Ela consegue manter um distanciamento social dele. Então, vocês imaginem que a coisa é muito maior do que o que a gente está imaginando. Então, a Lei de Maria da Penha vem para agregar, as convenções coletivas faz a obrigação de que a empresa tenha um olhar social. O que eu quero dizer com isso? Que assistente social, assim que ela tiver o conhecimento, porque vai chegar um prontuário, vai ser colocado esse prontuário por médico, porque o afastamento passa para que o médico analise qual é. Então isso tem que ser encaminhado diretamente para assistente social da empresa. Ah, não tem uma assistente social, vai ter que ter. Mas eu tenho recursos humanos, encaminho recursos humanos, chama assistente social, porque essa mulher precisa ter apoio. Apoio, simplesmente isso. Então, esse apoio no inicial é muito importante, mas eu vou reiterar. Tudo isso passa, mas também passa para que as mulheres também entendam que elas têm que ter um basta, elas precisam colocar um basta. Então, todo mundo pode ajudar, deve ajudar, tem que ajudar, mas a pessoa também tem que fazer a parte dela, que é o seguinte: eu tenho medo de me expor. Não! Qual é o preço de uma vida? Qual é o preço da sua vida? Você não tem que ter medo de se expor. Mas eu tenho preocupação com meus filhos, por isso mesmo que você deve se expor, você deve dizer o que está acontecendo, para que tudo aquilo que é trabalhado para que possa dar esse suporte seja praticado. Tá? Então,
Então, assim, a Lei Maria da Penha vem para mim para agregar, tá? Ela já existia, as inclusões nas convenções foi por conta de que só isso não bastava, então nós tínhamos que encontrar uma forma com que as empresas sociabilizassem o problema, entendessem o problema e participassem. Então não é a ideia de colocar 5 dias para que a pessoa fique em casa de graça. Não, ela não tem condições de render. Em 5 dias ela precisa ter o distanciamento social do marido, ela precisa cuidar dos filhos, ela precisa encontrar um novo lar. Eu acho que é muito pouco, se a gente for parar para pensar. Mas o importante é iniciar, que as empresas entendam que elas têm esse caráter social. Em todo lugar no mundo existem pessoas boas e pessoas ruins. Assim como existem entidades boas e ruins, governos bons e ruins, empresas boas e ruins. E o que diferencia o bom do ruim? É exatamente o que a gente faz pelo outro. É a forma com que a gente trata o próximo.